Direto dos estúdios da Três Lados. Rapaz, esses pré-candidatos estão um sucesso, hein? Olha, rapaz, os caras, hein? A tubarãozada tá apavorada aí que os pré-candidatos estão vindo aqui no nosso podcast e tá fazendo sucesso. Aí eles vão lá em outros podcasts dos concorrentes e, cara, né? Então, eu tô aqui com mais um campeão de audiência. O negócio tá começando a estreitar, tá começando a funilar, né? Agora chega as convenções, vão começar as convenções. E quando acabar as convenções, tudo direitinho, aí nós vamos aqui no canal, lá no site, claro, começa lá no site Rádio Corredor, aí a gente vai fazer uma análise melhor de como ficou as nominatas. E tem um lugar que eu fui observar, que as pessoas não sabem, eu vou fazer as coisas em loco. Eu não sou aquele jornalista que eu sou atrás do teclado, não, claro, que a maioria do tempo eu tô atrás do teclado. Mas eu vou conhecer, rapaz, e tem uma política uma cidade que para mim ela é a maior pulsação da política hoje. De verdade, sem exagero. É uma cidade que tem chamado a atenção de toda a política, inclusive a minha, que é Planaltina. Olha só, em Planaltina, em 2018, teve um rapaz aí que teve ali na faixa de 10 mil votos e tá aqui na minha frente. Pedro Paulo, mais conhecido como? Pepa. Pô, rapaz, você me confunde mais, Pepa. Tem hora que eu chamo de Pepa. As pessoas confundem muito. Confunde, eu já estou acostumado com isso, desde a campanha de 2014, quando eu vim na campanha de 2014, as pessoas me chamavam muito de Pepa. As crianças principalmente. Né? As crianças chegavam assim, pai, vota na Pepa. É meu amigo, é meu amigo. Eu ganhei muito voto em 2014 com essa questão da Pepa. Mas deixa eu te falar, o seu nome, não tem como a gente esquecer justamente por isso. Eu acho que você ganha também, você ganha um aditivo aí. Porque, pô, Pepa, uma vez eu falei assim, se ele não ligar para essa questão, ele vai ficar de boa. Né? Eu sou tranquilo. Porque Pepa, na verdade, vem de Pedro Paulo. Pepa de Oliveira. É um nome artístico, né, cênico. Ele vem de Pedro Paulo mesmo. Pedro Paulo, abreviação de Pedro Paulo de Oliveira. Pedro Paulo de Oliveira. Pedro Paulo de Oliveira. P é de Pedro, PA de Paulo, Pepa. Desde 1989 que me chamam. E eu, como uma participação diária e ali presente dentro de todos os movimentos sociais, culturais, esportivos e dentro da cidade, passaram a me chamar de Pepa e o meu nome ficou esquecido. O Pedro Paulo ficou esquecido. Hoje só quem me chama mesmo de Pedro é minha esposa e minha mãe e meus irmãos lá na Bahia. Só eles que me chamam de Pedro. Caramba, então... Poucas pessoas me conhecem como Pepa. Porque, eu esqueço o nome de um monte de gente, mas você não precisa esquecer que fica Pepa ou Peppa. Então você surgiu antes da Peppa Pig. Bem antes. Bem antes. É uma coisa bem engraçada tudo isso, porque, como eu falei, foi em 89, a Peppa Pig parece que foi da década ali de 2000, por aí. Assim, né? Mas bem interessante. Só que tem um porém. O meu são Peppa com 2 P's. Peppa Pig são com 3 P's, tá? Peppa Pig são 3 P's. Como é que você trabalha isso para não ter problema? Muito tranquilo. Eu convivo... Você não fica chateado de chamar de Peppa? Não. Então isso é legal. Tranquilo, eu respeito sempre o carinho das pessoas. E as pessoas têm sempre... Eu sou chamado de Peppa, eu sou chamado de Cabeça, sou chamado de Pepinha, né? Eu falei que não ia rir, né? Uns me chamam de Bonitinho. Esse carinho que as pessoas nos encontram na rua. E isso vem de tudo que eu faço. Você tá com menos olheira, né? Menos olheira. Menos olheira. Tinha umas olheiras, rapaz. Menos olheira. Eu sou muito tranquilo, muito calmo. Muito calmo dentro de todo esse processo. Vamos aqui. Agora eu tenho curiosidade. Já vamos falar de política, mas peraí, você veio de onde, esse sotaque aí? Eu sou nordestino, sou lá da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. E só para você entender, eu venho de uma família grande de irmãos, onde meu pai era pedreiro, minha mãe era do lar.
e somos 14 filhos. 14. Dos 14 filhos, eu fui o único. Todos moram na mesma cidade, na cidade de 9.196 habitantes. Todos moram na mesma cidade. Eu costumo chegar na minha... Até hoje? Até hoje, todos. Então tu é celebridade lá? Tudo hoje. Não, eu sou lá, nós somos de família humilde lá. Eu sou família humilde lá. Eu não gosto muito de estar falando muito isso, porque as pessoas acham que você se coloca numa posição de menor. Não, é da minha natureza mesmo. Não, mas pressão, aqui eu sei. Lá eu sou de andar de jumento, meu filho. Deixa eu falar uma coisa, igual na política, eu vejo você um cara que teve uma votação expressiva. Qual a sua votação em 2018? Só pra você me dar uma... 4.000... Não, 18. De 2018? 18. 10.048. Uma coisa eu vou registrar, não sou de tomar partido de ninguém, mas eu me impressiono às vezes com a sua tranquilidade, serenidade e não ter zero empáfia. Pô, você deu uma votação monstruosa, você não tem noção disso. Tem gente aqui que teve 1.000 votos aqui, senta aí numa arrogância do cacete. Nós não precisamos disso, porque a comunidade, o povo que você se encontra no dia a dia, essas pessoas têm que olhar para a gente e refletir um ao outro. Tem uma coisa que é bem clara. O meu semelhante, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado sempre. E no dia a dia, isso mostra. Eu não preciso do processo político para fazer o que eu sempre fiz em toda a minha vida. Tudo isso que acontece na minha vida vem de um processo de dia a dia, de uma história do dia a dia. Eu já fui animador de quadrilha junina por mais de 8 anos dentro da minha comunidade. Já apresentei mambembe, arte cênica, mambembe, Eu sei. como uma peça maravilhosa de Maria Clara Machado, O Boi e o Burro no Caminho de Belém. Só para você ter ideia, eu fazia o papel do burro. Só para você ter uma ideia. Um espetáculo. Não era do boi, não? Não, tinha o boi que era Preto Rezende. O Boi Preto Rezende, que é um ator, Cadê o Preto ator renomado no Distrito Federal. Eu tive a honra de fazer esse espetáculo por quase 10 anos com o Preto Rezende. Mas peraí, vamos parar aqui. Qual a cidade pequena que você... Não, vamos lá, eu perdi, eu acabei te interrompendo. Sei lá, é Correntina que você falou? Não. Várzea do Poço, Bahia, próxima a Jacobina, na Chapada Diamantina. Você veio de lá. Vem de lá. E como é que foi essa transição para Brasília? Como é que você veio parar em Brasília? Eu tinha concluído o ensino médio, fiz o magistério, né? Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou para Brasília. Eu tinha uma tia que morava aqui e vim ficar com minha tia. Né? Fiquei um período desempregado, 3 meses. Como eu fazia artesanato, fui fazer artesanato, fui pintar fachada de comércio durante esses 3 meses. Meu primeiro emprego aqui no Distrito Federal foi de copeiro no Hotel Nacional. Eu saí de Planaltina às 4 horas da manhã, sempre ali, pontual. Chegava às 6 horas da manhã no Hotel Nacional e saía de lá às 16 horas, direto numa copa, preparando café da manhã, preparando almoço para os hóspedes. Meu primeiro emprego. Fiquei nesse emprego. Mas você falou que fez magistério, tu era professor? Fui professor por um período. Professor de 1ª a 4ª? Fui um professor por um período, tá? Um professor por um período lá no Nordeste, ok? Aí aqui que foi um você período veio... de estágio. Aqui eu vim, né? Não busquei essa área de professor, busquei a área de hotelaria. Dentro do setor de hotelaria, eu trabalhei em 3 hotéis. Hotel Nacional, eu fui o 5º funcionário do Kubitschek Plaza, quando ele ainda na montagem, e do Manhattan Hotel. E trabalhei no Manhattan Hotel. Esses 3 foram 7 anos na área de hotelaria, começando como copeiro, como assistente de controladoria, encarregado de almoxarifado, encarregado de compras dentro da área de hotelaria. Um carinho, uma amizade, um respeito das pessoas na área. Isso aí foi em que ano? Isso foi de 1987, tá? A 94, setembro de 94. Foi quando eu fui chamado para o meu concurso público. Aí nesse meio você começou a fazer concurso público, estudando. Você tinha tipo uma jornada dupla. Nesses 7 anos, eu prestei 3 concursos públicos.
um para o Correio, passei, mas quando eu fui para assumir o salário do Correio era pequeno e eu estava me preparando para casar, eu falei, olha, se eu for para aqui eu tô morto. Era menos da metade do que eu ganhava no hotel. E eu não fui para o Correio. E passei na Polícia Militar em 1990. Do DF? Do DF, Hoje era para mim estar já aposentado Era para ser Coronel Pepa. Policial Militar. Era para ser Coronel Pepa. Não poderia ser. E respeito muito essa profissão, mas dos 14 filhos, nós sempre fomos obedientes ao meu pai. Sempre. E aconteceu um fato de um colega meu formando também na minha cidade. Ele foi para São Paulo e eu vim para Brasília. E lá ele se tornou policial militar. Infelizmente, ele foi assassinado no ato da sua profissão. Meu pai se assustou. O pessoal do interior se assusta. E meu pai pediu que eu não ingressasse na polícia militar. Ele pediu. E sempre foi uma preocupação ser o único filho que está fora. E me fez esse pedido e eu respeitei o pedido dele. E continuei estudando. Fiz o próximo concurso. Hoje eu sou inspetor, de atividades urbanas. Tenho todo um trabalho. E logo em seguida, assim que eu passei no concurso, as minhas atividades culturais na década de 90 eram bem intensas. Eu ia para escolas como voluntário. Mas peraí, vamos devagarinho. Vamos lá. Aí você passou no concurso em que ano? Em 1990 fui chamado em 94. Caramba, 4 anos. Fui chamado em 94, 2 mais 2. 2 mais 2. Não é, mas era 2 anos, expirava e... Tinha 2 anos e renovava por 2 anos. Senão como chamar. É triste, né? Você passar no concurso e esperar 4 anos. Mas naquela época já existia isso. Já, né? Só que tem um porém, eu falo e digo sempre. Tudo no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus, nunca pode ser no tempo do homem. Uhum. A gente, às vezes, quer apressar as coisas e não precisamos apressá-las. Uhum. Porque o cara lá de cima é que dá o comando de tudo. Sim, é verdade, é verdade. Mas vamos lá. Aí, como é que você foi parar em Planaltina? O meu destino foi Planaltina. Você chegou em Brasília, foi direto para Planaltina? Direto para Planaltina, direto pro bairro Vila Vicentino. Moro lá até hoje. Quantos anos de Planaltina? 35 anos. Caramba, quando chegou em Planaltina não tinha nada. Com certeza. Planaltina ainda não tinha. Quando eu cheguei, não tinha Vila Roriz, não tinha as estâncias, não tinha ainda o Araponga, não tinha o Buritis 4, ok? Buritis 3 estava em formação, Buritis 2 já tinha. O Buritis principal. A Vila Vicentino é o segundo. É o segundo bairro mais antigo de Planaltina. Primeiro foi o setor tradicional, depois a Vila Vicentino, que antes se chamava a Rua da Palha, que é a Rua Piauí, passava por ali, chamava Rua da Palha. E é um dos bairros que tem hoje uma história muito bonita. A história de Planaltina em si, ela é bonita. E eu me identifiquei muito com isso. Vamos lá, devagarinho, vamos no cronograma. Você é um cara conhecido pela área cultural de Planaltina. Como é que você, um cara ali, estudioso, passou no concurso, caiu para a área cultural, de repente? Mas eu já fazia essa parte cultural lá no Nordeste, tá? Eu sou autodidata cenógrafo, autodidata ator, tá? E autodidata, às vezes, a gente vai lá e canta. Então, a parte cultural sempre teve no meu veio. Só que não tem só essa questão, há uma parte muito forte, que é a parte de gestor. Precisamos fazer, mas precisamos também ser gestor. Eu fui gestor cultural daquele que começa lá por baixo. Na década de 90, eu fui encarregado de cultura em Planaltina. Na década de 2000, eu fui gerente cultural, onde fizemos uma revolução dentro do processo cultural, aquele que vai lá para a periferia, lá para o bairro. Aquele bairro ali central. Houve uma vez que um músico famoso foi para Planaltina e eu gerente cultural e eu levei ele para a periferia, né? Levei ele para a periferia e o pessoal falou assim, Pepe, você é louco, né? Então a gente tem que entender que a cultura, o processo cultural dentro da periferia, dentro daqueles bairros onde não chega,
Eu chegava num bairro 15 dias antes para descobrir quem eram os artistas daquele bairro. A gente preparava uma estrutura de palco para que aquele artista se sentisse no melhor lugar do mundo. Então, se eu ia para o Vale do Amanhecer, eram os artistas do Vale do Amanhecer que subiam no palco e cantavam. Se eu ia para o Arapuanga, eram os artistas do Arapuanga. E com isso, formamos muitos artistas. Muitos deles hoje já rodaram o nacional e saiu do projeto. O Guindarte... É Guindarte... 121. 121? É meu amigo da existe. Como o rap, por exemplo. Quem são? Quem são os integrantes o lá? Daé, eu conheço mais o Daé, que é o principal. Né? Canta até hoje. Canta até hoje. O Guindarte hoje é famoso. Então eu vejo lá no YouTube. Outros artistas que saíram de lá, por exemplo, o Forró Boys. Forró Boys, só para você ter uma ideia, o primeiro DVD do Forró Boys foi gravado num evento nosso, lá dentro de Planaltina, que foi o Arraiá de Planaltina, onde a gente tinha uma fomentação das quadrilhas juninas de escola, né, com premiação. E eu lembro como hoje que o prêmio era dado um dos maiores animador de quadrilha, que era o professor Aécio, a quem temos um respeito enorme lá dentro. Aí são vários artistas, tem Guindarte com os outros. Eu não consigo lembrar aqui. Dentro de Planaltina, Márcio Marcelo é de Planaltina na área. Você puxa aqui na área. Eu não conheço muito sertanejo. Mas você tá aqui para mim. Nós temos lá um celeiro mesmo de vários artistas na área de MPB, na área do sertanejo. Você ter uma ideia, né? O Zezito, Zé Paulo, muito, Rodrigo Estrada. Como é Grato, o que é o nome do cara? Zé Grato? Qual é o nome, rapaz? Tem um carinha lá. O Gratão. Gratão, cara, esse cara é massa demais. Gratão também. Esse Gratão cara é de uma nova geração. De uma nova geração. É de uma nova geração. Qual o nome? Geração. Ele faz dupla com um cara lá, qual o nome? Ele hoje está solo. Tá? Ele hoje está fazendo solo. É isso. Aquele cara é uma figura novo, né? Eu conheço todos eles, porque eu vivo no dia a dia com todos eles. Entendeu? Lá no seu aniversário lá, quem cantou foi Pedro, Paulo e Matheus, é isso? Sim. Eu apresento não só Pedro, Paulo e Matheus, mas vários artistas. Quais artistas? Vai lá. Artista de Sobradinho, vários artistas de Sobradinho, ok? Nós tivemos Pedro, Paulo e Matheus, Boca de Sergipe, que é o rei da pisadinha, a Cida Velar, Luca Rodrigues, que é de MPB, Luca é MPB. O William e David, vários artistas, pessoas que têm um carinho pela gente. Que eu não conto sertanejo, não, mas ó, nada contra os artistas. Não, também não tenho nada contra. Pelo amor de Deus. Que cada um faz seu corpo. O rap cantou, os DJs tiveram seu espaço. Rapaz, mas foi um festão, hein? Foi aonde essa festa? O carinho foi na Chácara Paraíso. Chácara Paraíso? Eu sempre faço. Aí eu sou o leigo. Chácara Paraíso em Planaltina, fica na bica do DR ali de Planaltina. É um bairro, um setor de Planaltina. A Planaltina é grande. Eu tenho um carinho. Hoje, graças a Deus, há muitas cidades que nessas andanças que eu fiz e sempre faço, há um respeito e um carinho sempre por mim e eu por essas cidades que tenho andado. Sempre, a gente tem descoberto muita coisa boa. Então, você veio do interior da Bahia, é isso? Sim. Acertei? Veio para Brasília, passou no concurso. Olha que bacana, né? Você terminou praticamente seus estudos naquela época que ninguém, né? Sim. Que você vê como é que o estudo foi importante em sua vida. Você passou aqui no concurso, né? Morando a vida toda em Planaltina. E como é que foi? Ah, não, peraí, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você também é daqueles tempos da Via Sacra, não é? Lá das antigas? Sim. Via Sacra já foi em 88. Eu lembro como hoje, outubro de 88. Eu não encenei na Via Sacra, não me envolvi com a Via Sacra daquele ano de 88, mas eu entrei em 88 na Via Sacra. Meus filhos foram praticamente criados dentro da Via Sacra, meus 2 filhos. Eu tenho uma foto com minha filha, 3 meses encenando. Quando eu entrei na Via Sacra, Odi, só para você ter uma ideia, a criação cenográfica da Via Sacra, ela era muito, vamos dizer assim, eu não vou dizer pobre, mas ela não tinha um norte a criação cenográfica. E tudo isso eu tenho documentado com fotos. E houve um desafio, um cara que foi muito importante na minha vida, o Berdan Cardoso, que era coordenador. E quando a pessoa te dá a confiança, o respeito, eu sempre fui voltado pelo desafio. A pessoa me desafia. 1 ano, Pepa, você vai ser responsável
pelos objetos de cena e cenografia da Via Sacra, Oi. de criar. Era uma responsabilidade enorme, porque o grupo já existia. Ele era desde 1973, e isso foi em 88, isso, na verdade, isso aconteceu em 89, quando ele me deu essa responsabilidade. E de lá para cá nós passamos a fazer as maquetes do que poderia acontecer. Até então tinham 2 espetáculos, 3 espetáculos acontecendo. Sempre foi no Morro da Capelinha? O do Morro da Capelinha, o da Santa Ceia e o do Domingo de Ramos. São espetáculos, 2 são feitos dentro da cidade e o outro no Teatro Aberto, que é o do Morro da Capelinha. Ok? Uhum. E o primeiro desafio foi o cenário do Domingo de Ramos, que acontecia próximo à igrejinha que é tombada pelo patrimônio histórico, que é a igrejinha São Sebastião, e foi o primeiro desafio. Montamos esse cenário, uma coisa linda. Saímos, fomos criar o da Santa Ceia, e em 94 criamos o da Via Sacra da Criança, que foi uma ideia maravilhosa, até um sonho do Preto Rezende, ok? De fazer a Via Sacra da Criança, de preparar as crianças para que, quando elas crescessem, já estivessem preparadas para a Via Sacra de adulto. Uhum. Com isso foi criado ali, passou por mim vários jovens, formando eles para coordenadores de equipes dentro da Via Sacra. Eu entrava no dia 16 de janeiro e só saía 15 dias depois do domingo de Páscoa. Então, só para você ter uma ideia, eu casei em 1990, minha primeira filha nasceu em 93 e ela nasceu em janeiro. Para mim, ver minha filha, ela nasceu no dia 28 de janeiro. Para ver minha filha, minha esposa levava lá no módulo. Eu ficava 3 meses dormindo, morando praticamente no espaço cenográfico, que era um momento de criação, de dar um pontapé, de responsabilidade, de mostrar para uma comunidade que as coisas têm que ter começo, meio e fim. Gestão é isso. Gestão tem que ter responsabilidade. Muitas vezes a pessoa fala, gestor de um cargo público. O do cargo. Não, é gestor tudo na sua vida. A sua família você tem que ser gestor. No dia a dia com seus filhos você tem que ser gestor. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma honra enorme de dizer. Sabe? Uhum. Eles são bem mais de caminhada hoje do que eu. Cresceram comigo nas reuniões de encontro de casais. Ali. Vamos para reuniões de encontro de casais, meus filhos iam juntos. Hoje eles são coordenadores de grupo jovem, fazem parte de ministérios dentro da igreja, e isso para mim é uma honra enorme. É um carinho enorme. Eu costumo dizer que eu vou mais em festa do que meus filhos. Né? Mas vamos lá. E aí, como é que foi essa transição para a política? Como é que, de repente, você está ali inserido no meio cultural, Via Sacra, aí de repente... Porque lá essa Via Sacra aí sai umas coisas, né? Sai lá o Cláudio Abrantes. Sim, né? Cláudio, meu amigo, Cláudio, contracenamos juntos. Contracenamos juntos. Eu fazia o Lázaro ressuscitado no Domingo de Ramos, que era a passagem de Cristo, né? E as passagens, eu fazia o Lázaro, o Cláudio fazia o Cristo. O Cláudio fazia o Cristo. Contracenamos isso por quase 10 anos juntos. Não, mas olha só como é que esse movimento de Planaltina é forte. Aí dessa Via Sacra saiu Abrantes, né? Abrantes foi deputado. Sim, olha, não é deputado. Essa questão política, você me perguntou sobre... em 2002, ok? Até então me chamaram. As pessoas queriam que eu saísse candidato em 2002. Você tinha mostrado uma liderança já, né? E a gente já tinha uma liderança, a gente já tinha uma participação dentro das escolas da cidade, né? Dentro dos movimentos sociais, movimento cultural, dentro dos segmentos esportivos. Eu nunca fui de um segmento. Eu fui de viver a cidade. De viver tudo quis experimentar. Buscar estar perto das pessoas, isso foi natural. Então, quando me chamaram em 2002, eu só tive uma frase para dizer. Eu não vou. O que eu posso fazer aqui, dentro do processo político, eu faço no meu dia a dia. Eu faço no meu dia a dia. Porque o meu dia a dia justamente é isso. A pessoa te ligar e você atender. A pessoa te procurar e você corresponder.
Porque se a pessoa te procura no seu dia a dia, esquece a questão política, porque ele espera algo de ti. E se espera algo de ti, e se Deus te deu o dom de ouvir e de chegar às pessoas e corresponder, isso deve acontecer. Eu nunca fui só dizer o sim e o não. Essa convivência nossa de respeitar o outro, isso não precisa você estar dentro da política. As pessoas precisam entender. O processo político, quando chega agora, 3 meses, 4 meses, começa isso a aflorar. Mas quando você faz isso no seu dia a dia, quando é natural isso na sua vida inteira, na minha vida inteira eu fiz isso. Então, às vezes, eu falo assim, às vezes as pessoas, você é político nato. Eu falei, esquece, eu tenho o meu natural. Não há problema ser político. Em 2002... Qual o problema ser político? Né? Pois é, mas em 2002 eu não tenho problema nenhum, ao contrário. Eu sinto muito orgulho disso. Muito orgulho. Muitas vezes as pessoas temem, eu não tenho medo. Eu saio das ruas de cabeça erguida. Porque o meu dia a dia justamente é isso aí. É respeitar as pessoas nas ruas. É cumprimentar. Olhar no olho. Eu tenho no telefone, eu tenho mais de 20 anos no meu número. Nunca mudei, cara. Eu não deixo de responder às pessoas. Agora eu digo sim e digo não. Não faço com chavos. Não faço. Sim ou não. Perco muito nessa linha. Mas ganho muito pela minha sinceridade e o meu respeito. Tá, mas vamos lá. A sua primeira eleição foi em que ano? A minha primeira eleição foi em 2014. 2014. Ok? Minha primeira eleição foi em 2014. Todo mundo dizia que em 2010 eu sairia candidato. Todo mundo dizia. Pelo trabalho cultural de responsabilidade social que fizemos dentro da cidade de 2007 a 2010. De respeito mesmo. E não dentro da cidade, mas dentro de todo o Distrito Federal. Passamos a ser conhecidos e respeitados. Participando de conferência nacional, conferência distrital, conferência regional de cultura. E lá, respeitando lá a periferia, os fazedores da periferia, visitando eles lá na fonte, bebendo aquela água que poucos vão beber, que é lá da periferia, dos grupos de dança, os grupos folclóricos. Isso a gente precisa entender que isso está no nosso dia a dia e que isso gera emprego. Isso é empreendedorismo. Então, em 2010, todo mundo se assustou. Pepa, vai sair candidato. Eu falei, esqueçam. E por incrível que pareça, só para tu entender, quem me lançou e colocou dentro da comunidade essa questão foi o irmão do Jordanes. Que é irmão do Jordanes? O Caju. Caju? Que era locutor da Metrópolis, tem um programa na Metrópolis, na radioatividade, né? Então, ele, Pepa, eu falei, bicho, esquece isso, cara. Esquece. Eu já disse e falo. O meu dia a dia, uma comunidade, isso é natural, tá bom? Não mexe com isso. Isso foi dentro de um aniversário meu, uma chácara que a gente tinha, que preparou um aniversário para 100 e poucas pessoas, chegou 700. E eu fiquei maluco. Maluco, era para ser no sábado, o pessoal chegou na sexta, sábado e domingo. E eu fiquei doido. E aí me lançaram dentro desse ponto. 2010? Não, isso é 2012. 2012. Aí quando foi em 2013, chegou em minha casa, em média, umas 40 pessoas, e falou assim, Pepa, não tem jeito. Você tem que sair candidato, cara. Você tem que sair. E algumas decepções com algumas pessoas, né? Você tem que sair candidato. Falei, cara, vamos fazer uma coisa? Primeiro eu vou ouvir quem está comigo mais próximo no meu dia a dia. A minha esposa e meus 2 filhos. E por incrível que pareça, tudo lá na minha casa sempre é decidido dessa forma. Saímos para Caldas Novas, passamos um final de semana e botamos lá na mesa. Pô, logo é Caldas Novas. Fomos para lá. Um lugar ruim do cacete. Fomos para lá. Um lugar ruim, Caldas Novas. Puta merda. É ruim demais. Tanto lugar para falar. É ruim demais. Caldas Novas. E fomos lá e lá decidimos, né? Foram 3 contra 1.
Meus 2 filhos falaram assim, pai, tudo que a gente procurou fazer, o senhor nos apoiou. Se o senhor quiser, nós estamos prontos para te apoiar. Como a esposa sofre muito com a ausência, a Cida ficou um pouco receosa. Claro. Eu tenho 32 anos de casado. 32? 32 anos, né? E aí ela ficou um pouco receosa. Muito tempo. E depois ela passou a entender da importância que é servir a comunidade de outra forma. Que é com responsabilidade de gestor, de parlamentar. Viemos e eu falei para a equipe, essas 40 pessoas, se eu tiver menos de 2.000 votos, eu não saio mais candidato. E esqueçam, é a promessa, é um acordo que a gente faz aqui. O único acordo que eu fiz. Não me peçam para pedir voto, para comprar voto. Aliás, para comprar voto. Não me peçam para comprar voto. Não me peçam para prometer algo que eu não possa cumprir. E não me peçam para mentir. Então, vocês da coordenação, respeitem a minha história de vida. A porrada come, né? Porque eu não vou entrar nessa linha. Obtivemos 4.196 votos. Foi muito. Eu saí pelo PHS. Muito né? voto. Muito para a primeira vez? Primeira sem vez. recurso, sem nada. Muito. Nunca trabalhei a minha campanha voltada para essa questão de muito recurso. Não, foi bem votado. Muito pé no chão. Rapaz, e era menos eleitores naquela época. Sim. Eram menos eleitores. Sim. E muitos candidatos. E menos eleitores e muitos candidatos. Muito pulverizado, né? Muitos candidatos. Tinha ali, Planaltina, 30, 40 candidatos. Nessa época, eu lembro mais ou menos que tinham 60 candidatos. Caraca, 60 candidatos. 60 candidatos em Planaltina. Porque, né, tinha partido que lançava 72, aí fazia coligação, era 50 e poucos candidatos. 48 candidatos. Caraca, tinha que fazer um cata-cata. E aquele cara que tinha 300 votos... Tirava votos. Tira voto, muitas vezes o partido chegava, colocava e ele tirava votos. Não, o que mais tira voto de uma cidade são os candidatos inexpressivos. Né? Ele vai ali, tira 300 votos, podia ir para você. Sim. E podia ir para outro. Né? Que é sempre assim. E repito, eu tô impressionado que... peraí, rapidinho, deixa eu dar um recado aqui. Então é o seguinte, gente, a gente tá fazendo podcasts aqui, diários... Uns entram 6h30 e outros 8 horas. O do Pepa, é Pepa, né? Acertei? Pepa. Tem que entrar, né? Vou botar 8 horas da noite porque o pessoal de Planaltina, né? Ficar atento. Então, ó, 6h30, 8 horas tá tendo aqui de segunda a quinta. Sexta-feira ainda tô estudando se eu vou colocar. Mas eu acho que vai precisar porque, né? A campanha tá chegando, né? Então, ó, você que tá aí, veio pelo Pepa, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal. E eu vou lançar um negócio aqui, dicas do Pai Odi. Eu vou dar dicas para alguns pré-candidatos a distrital. Eu vou colocar aqui no canal, eu já estou bolando algumas coisas aqui. Então, uma coisa, voltando aqui, que é você que manda aqui hoje. Tá me impressionando esse ano, em 2018, né? 2022, aliás. Eu vou chegar lá, vou te fazer a pergunta de 2018. Como Planaltina, ela conseguiu... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu escrevo lá pra Rádio Corredor. O menino ali tá contigo, é o Cleito? Você é assessor de imprensa? É o Cleito Santos. O Cleito Santos, presta atenção nessa aqui que eu vou falar. O Cleito. Ó, eu fiz umas matérias de Planaltina, não sei se vocês se ligaram. Fiz umas matérias de Planaltina de várias cidades lá no site. E eu achei incrível como a política de Planaltina ela tem chamado a atenção de todo o Distrito Federal. Vocês não têm noção disso. E eu acho que você é o responsável por isso. Eu acho que tem um conjunto de pessoas que é responsável. Na verdade, Planaltina sofreu muito dentro do processo de sua história de eleger candidatos e muitas vezes esses candidatos esqueceram não só Planaltina. Isso não pode acontecer, é a região, é o Distrito Federal. Sofrer muito, as pessoas precisam entender que a responsabilidade de se candidatar com a cidade que você mora, com a região, com o Distrito Federal, é enorme. O compromisso, ele é enorme. Porque muitas vezes, Odi, as pessoas estão muito preocupadas com concreto, muito preocupadas com tijolos, muito preocupadas com algo que muitas vezes faz com que eles esqueçam do principal. E o principal é o ser humano.
A política, quando chega numa cidade, quando tem a consciência de votar, ela passa a escolher melhor os seus candidatos. Aqueles que muitas vezes vêm por 300, 400, 500, 1.000, 2.000 votos, eles passam a ter consciência de que se somar é melhor dentro do processo. Participar ali é melhor. E essa consciência está sendo tomada em todo o Distrito Federal. Em todo o Distrito Federal isso está sendo tomado. Planaltina é muito politizada, tá? Hoje eu acredito, não só Planaltina, mas algumas regiões dentro do Distrito Federal são muito politizadas e vivem isso no dia a dia. As pessoas passam a ver isso. Agora, precisa também um detalhe, né? Que os candidatos, as pessoas que se propõem a se candidatar, não vivam isso só com 3, 4 meses, só no ano eleitoral. Meu amigo, isso precisa viver, isso precisa ser vivido todos os dias. Eu trabalho muito com os movimentos das igrejas, trabalho muito com o segmento esportivo, escolinhas, muito com fomentação dentro dos bairros, de fomentar. Olha, viemos agora após uma pandemia, e aí muitas vezes a parte esportiva ficou carente. A parte cultural, a parte social, essa parte do calor humano, da pessoa muitas vezes te ligar e ela precisa só ouvir um alento. Uma voz lá dizendo assim, olha, estou aqui. Estou pronto. Precisou, nós vamos. Então, um conselho. As pessoas precisam ouvir isso no dia a dia. É legal as edificações, é legal construir, é legal, mais legal ainda é estar no dia a dia das pessoas e respeitar esse dia a dia. Tudo dentro de um limite, tudo dentro das considerações, tudo dentro de um respeito. É o seguinte, como é que foi a sua... E 2018? Como é que foi em 2018? 2018. É, a sua campanha. Você ficou mais triste ou mais alegre? Não, é Você ficou por natural. quantos votos? Fala a verdade. Como? Você ficou por quantos votos para ser eleito? Na verdade, a nominata toda, 1.000 votos, a gente fazia 2, né? Vamos dizer assim, você ficou por 1.000 votos. Vamos botar nesse ponto. Não, é muito. Tá, voto. mas... Não foi por pouco, não, foi por muito. Não por muito, era um Não, trabalho 1.000 bem ali. votos é muito. Mas olha só, há uma questão dentro desse processo que a gente precisa entender. A campanha de 2018, eu lembro como hoje, acabou a campanha no dia 5 de outubro, foi o último dia da eleição em 2014. 5 de outubro. Eu tinha um compromisso no dia 12 de outubro. Toda eleição, quando acaba, eu tinha um compromisso. Dia 12 de outubro. Que foi com a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu costumo dizer que quando você está dentro da campanha, você olha para um lado, você tem 1.000 soldados de um lado, 1.000 soldados do outro. Concorda? Ok? E quando ela termina, você tem um de um lado e outro do outro. Você não ganhou. Como todo mundo. Concorda comigo? Mas e os compromissos? Eu tinha compromissos dentro da igreja, eu tinha compromissos com paróquia A, paróquia B, paróquia C, capela tal, comunidade evangélica tal. E a gente sempre teve, porque eu sempre tive uma estrutura de dar suporte para essas pessoas, para esses eventos. Né? Então eu costumo dizer que eu continuei o meu trabalho com 7 dias depois. E não parei mais. É tanto que em 2016 eu fui convidado para ser subsecretário de Cultura no governo Hollenberg, pelo próprio governador. Eu disse para ele que eu não queria. Não, em Ibanez, né? Não, 2016. Ah, tá, entendi. 2016. E eu disse que não queria. Não foi naquele momento ali, não foi para aquele propósito. Não foi para aquele propósito. Eu não ajudei. Eu não ajudei a fazer aquele governo. Então, se eu não ajudei a fazer, por que eu tinha que estar envolvido, participar? Precisamos ter coerência. Precisamos de ter respeito, não ser oportunista. Não ser oportunista dentro do processo. E foi justamente isso. Tá? E eu não quis. Eu não tive nenhuma vaga de comissionados de 2015 a 2018. Não tive.
voltei para o meu órgão de origem, fui trabalhar no meu dia a dia, mas não deixando de fazer o que eu sempre fiz a minha vida inteira, atender as pessoas. Não, mas aí em 2018 você teve... Aí em 2018 fomos para a luta, reunir novamente lá, vamos continuar o projeto, vamos continuar. Eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas que vestem a camisa mesmo. E quando chegamos em 2018, nós saímos de 4.196 e fomos para 10.048. Desses 10.048, só para você ter uma ideia, Planaltina, com todo o orgulho, me deu 8.060 votos. Então, na história de Planaltina, você é o cara mais votado ou não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu não tenho esses dados. Acho que é você Eu não me apego a isso, entendeu? O Abrantes esteve aqui comigo aqui e disse que acho que a votação máxima que ele alcançou lá foi entre 5 e 6 mil votos. Eu que não lembro, mas o Abrantes chegou a me dizer que é ao vivo. Eu obtive 8.060. Então você foi o cara mais votado. Mais bem votado. Já tem um título de vídeo. Mais bem votado. O cara mais votado da história de Planaltina. O Cleiton não gostou, não. Não, mas isso é uma grande responsabilidade. Ser o cara mais votado da história de Planaltina é uma responsa, uma grande responsa. É como eu vou falando, tá vendo? Quando você tem uma pessoa que teve 8 mil votos na cidade, não é à toa que a política de Planaltina hoje, ela chama mais atenção que da Ceilândia. Isso que eu acho incrível. Muito mais atenção. Olha, e com essa mudança de 48 para 25, O partido. né? O nominata, né? Uhum. Essa mudança, isso deixa bem claro que aquelas pessoas com 300, com 1.000, 2.000 votos, e vem muitas vezes pela primeira vez, eu costumo dizer que o sol ele brilha para todos. Mas esse ano, gente de 300 votos, ele vai derrubar a nominata. Com certeza. Ele vai botar a nominata lá no fundo. Eu concordo, eu vejo você nas suas análises e concordo muito bem com você, sabe? Porque hoje você é cabeça de nominata. Lá em 2018 você não era. Eu tive uma dificuldade enorme. Enorme nessa aceitação de partido. Muito partido não quis te aceitar. Não. Eu tive uma dificuldade enorme Porque contra a isso. sua régua, ela subiu, mas isso não é normal, é natural, é o jogo da política. Sim, olha. É medido pela sua votação. Quando eu vim para o processo político, eu fui recebido, na verdade, eu não sei se eu posso citar o nome, Pode, né? Mas eu fui recebido por um cara que ele acreditou em mim dentro do processo. Teve, na época, candidatos falavam assim, não dê a legenda para Pepa, não. Ou isso. E esse cara falou assim, não, eu dou a legenda para Pepa. Entendeu? O Lucas Santoyantes. Não, pode falar, o Lucas. Na época do PHS, quando Lucas eu vim em 2014 pelo PHS, aceitou. Você foi pro PHS. Eu fui pela PHS e as pessoas do PHS falaram assim, teve as piadinhas, né? E falaram assim, um cara com o nome Pepa vai se candidatar, esse cara... Aí quando encerrou o processo, né? 4.196. Caraca, Aí o cara virou... A mesma pessoa virou para ver e falou assim, nessa mesa aqui, o cara que foi campeão aqui dentro do PHS foi o Pepa, porque ele... Quem foi eleito naquela época que você estava nominado? O Lira. O Lira. Todd Moreno. Não, Todd Moreno nunca foi eleito. Não foi ele. Quem foi eleito foi o Lira. Foi o Lira. Foi o Lira. Uhum. Tá? Quem foi eleito em 2018 é Orlando. Na nominata que você estava. Em 2018. Você estava em 2018, você estava no PSC? No PSC. Aí... Porra, olha a coincidência, né? Daniel de Castro tá na sua mesma nominata. Aí, Sim, meu amigo Daniel. Não, claro. Né? Hoje não tem. Hoje nessa nova regra eleitoral, você não tem. Os 25 são seu amigo. O que você tem que fazer? Você tem que estar ali na cabeça. Nós temos que buscar fazer o nosso caminhar. Não adianta você estar na cabeça. E não adianta eu estar querendo prejudicar o outro. E muitas vezes as pessoas acham que o processo político você tem que estar minando o outro para você crescer. Diminua o outro para você crescer. Não, mas precisando uma coisa, para a gente continuar aqui nesse assunto. Isso que eu tento falar até para o teu pessoal lá em Planaltina. Hoje, um cara de Planaltina, ele é cabeça de nominata. Que ele conquistou. Não é... Fala, desculpa. O que você vai falar? De Planaltina hoje, ele tem em média
139 mil votantes. Uhum. Só para você ter uma ideia. Só precisa dos 20 mil votos ali. Né? Então, a cidade, o Distrito Federal todo, a gente sabe muito bem que o que pode ser feito, o que deve ser feito, e o que há necessidades dentro por onde você passa. Esse quadradinho aqui, você faz ele com 60, 80 quilômetros. Uhum. Você roda, eu saio de Planaltina, eu vou pro Gama, eu gasto ali 60, 80 quilômetros. Eu faço isso. Então, a gente precisa entender da proximidade de uma cidade com a outra. O problema que tem lá no Gama está aqui. Está aqui pertinho da gente, aqui em Sobradinho 2, na Fercal. Uhum. Né? Então, tudo isso a gente tem que encarar. Você está dizendo que a gente tem uns votos base, só que você quer ser um cara do DF todo. Mas precisamos ser. Uhum. Quando você se torna deputado distrital, você é do Distrito Federal. Você precisa respeitar cada bairro, cada rua, cada casa do Distrito Federal. E as pessoas vão passar a ter um olhar global. Sim. Num todo. Uhum. E esse todo a gente precisa ter. Né? Eu tenho 35 anos, como eu te disse, e moro em Planaltina. A minha maior motivação política é Planaltina. Claro. Hoje, ela se estende para várias outras cidades. Eu passei a conhecer essas cidades. Passei a viver essas cidades. O dia a dia das pessoas. Os movimentos, as inquietações. A gente tem que conviver com isso. Eu convivo com a inquietação de Planaltina desde quando eu acordo 6 horas da manhã. A inquietação lá começa no celular, no WhatsApp. Tá concordando ali. Então eu entendo dessa forma. E Não, eu mas não deixo de responder ninguém, viu? Você tá certo, eu tô entendendo que você tá, o recado que você quer passar. Tá certo essa mentalidade. Eu acho que o cara, ele é. Quando ele vira um distrital, ele é de Brasília toda. Mas são os dois lados. Pô, o cara tá ali pelo DF todo. Mas claro que Planaltina vai ter o seu representante. 8.060 votos, ela tem o seu representante de forma natural. Eu costumo dizer, só para você entender, minha mãe tem 91 anos. 91 anos, tá? E eu costumo dizer um pouco para minha mãe, quando eu vou para lá, tem mais ou menos uns 25 dias que eu tive que ir para lá urgente para minha cidade, porque ela não estava bem de saúde, eu tive que ir para lá. Fiquei 3 dias, estou 1.400 quilômetros. Lá em minha família, ninguém gosta de política. Meus irmãos, minha mãe, oram muito por mim. E eu costumo sempre falar uma coisa para minha mãe. O processo político hoje, minha mãe, ele me deu muito mais amigos do que inimigos. Eu respeito todo o processo político. Planaltina hoje, um cara que chegou sozinho, numa cidade que o acolheu, eu tenho um respeito total por Planaltina. Eu vivo a cidade. Eu respeito as pessoas da cidade, o comércio, todo segmento. Eu convivo lá. Tudo que eu tenho foi lá que me deu. A minha esposa, conheci em 1988. Qual é o nome da sua esposa? Alaide Cida. Mais conhecido como Cida. Conheci em 88, começamos a namorar, casamos em 90. Meus 2 filhos, João Paulo e Raíssa, minha neta Maria Tereza. Tudo foi lá, construído lá, cara. E não foi foi com muita luta. Eu fui comerciante em Planaltina. Então, o dia a dia nosso, Odir, não é de brincadeira. É de compromisso mesmo. É de respeito. Por isso que eu sempre digo, eu me sinto um vencedor. A cada dia que eu ponho o pé no chão e falo, Senhor, seja feita a tua vontade.
eu vou para a luta. Porque não é a minha vontade que tem que prevalecer. É a vontade de Deus. É a vontade das pessoas acreditarem que há respeito pelo voto deles. É a vontade das pessoas entender que em todo o longo da história você mais fez do que você falou. E essa vontade precisa prevalecer. Porque senão não vai valer a pena, meu irmão. Não vai valer a pena você ser candidato, você entrar para o processo político, se não olhar para o próximo. Eu digo isso, desculpa, esse desabafo, mas eu digo isso para toda a minha equipe. Baixem a bola. Respeitem o próximo. Respeitem o outro. E eles entendem isso. Quando muitas vezes no grupo do WhatsApp começa a falar mal de outro candidato, eu falo, epa, para. Não é por aí. Esse outro cara, ele tem direito de acertar, tem direito de errar. E quem sou eu para julgá-lo? Nós precisamos entender isso aqui. Eu vivi um ano procurando entender aquela Câmara Legislativa, o ano 2019. O ano 2019, eu fazia questão, eu quero entender aquilo ali. Eu quero entender aquele terreno. Como é que eu vou chegar na rua e dizer para as pessoas qual será a minha função como parlamentar se eu não conhecer? Eu tive que ir lá para dentro. Mesmo como subsecretário, eu tirava 2 dias. Falei assim, hoje eu vou na Câmara. Vou lá. Vou rodar os corredores. Vou conversar com as pessoas. Vou procurar entender aquela casa. O que é que tem ali dentro? Então, só assim você pode pisar firme, botar o pé no chão e não viver com a cabeça nas nuvens. Porque tem muita gente que sobe no pedestal. E cuidado, porque o tombo é maior do que muita gente imagina. Tá bom, irmão? Tá, a gente, vamos dizer assim, a gente tá sujeito a ter soberbo o tempo todo. É também uma... Pô, gostei do que você falou agora, né? É isso aí mesmo. Porque é o seguinte, quando você tem 4 mil votos e pouco, ótimo. Sua votação lá como se tivesse sido 30 mil. Lá em 2014, você fez? Sim, ué. Você vem do zero. É isso que eu tô tentando dizer. Eu sei que você tá entendendo. Você tá indo muito bem no podcast. Quando você tem ali, porra, 10 mil votos, é voto pra cacete. Mano, não é... Eu já vi gente gastar 10 milhões de reais. Eu vi, ninguém me contou. E ter 5 mil votos. Não precisamos, e nunca precisei desse processo endinheirado. 2018, quem esperava? Vamos falar a verdade, eu tô falando quem tá aqui fora. Eu tô na bolha. Eu tô na bolha. Eu não tô no dia a dia igual você tá. Eu não sou hipócrita. Eu pego o carro aqui de vez em quando, vou acompanhar pra observar que eu gosto de observar. Pô, em 2018 você teve 10 mil votos, meu irmão. Quantos políticos aqui em Brasília não imploram pra ter isso e gastam e não conseguem? Você sabe quantos candidatos em 2018 obteve 10 mil votos de 1.000 e poucos candidatos? Imagina, você tem esses dados? Tenho não. 4. Pô, você 4. foi um dos 4. Um dos 4. Teve essa faixa. Nessa faixa. Eu tive... Quem teve aqui nessa faixa? Ah, não, o Rizomar não chegou no seu... O Rizomar não chegou, não. Mas, não, o Bispo Renato tava aqui, esse dia eu conversei, o Bispo Renato também, esse dia teve aqui também 11 mil votos, mas o Bispo vai entender o que eu tô falando. Mas os seus 10 mil votos, eles são muito mais significativos. Eu falo, sabe por quê, Odi? Porque eu não precisei fazer loucuras para ter esses 10 mil votos.
Só bastou uma coisa. Eu ser o Pedro Paulo Pepa, do meu dia a dia. Aí eu fui lá no. Sem malabarismo, sem muita coisa. Você tá eternizado lá no meu Instagram. Quem não conhece meu Instagram é eu, Odi. Tá aqui na descrição também do vídeo. Você cantando lá. Eternizado é bom. Não, tá lá no destaque. Se você for lá, eu acompanhei a sua. Foi o anúncio da sua pré-candidatura? Foi sim. Onde foi? Na verdade, foi um anúncio de filiação. De filiação. Foi aonde lá? Foi lá no Sambia Sport Bar. Sambia, eu não conheço lá. Né? Eu fui no GPS, porra. Eu fui no GPS. Aqui não tem hipocrisia. Cara, não sei porquê, eu tenho uma paixão por Planaltina. Eu gosto de lá. Eu sou apaixonado. Morar lá não moraria, não, que é muito longe do meu radiação. É longe do meu radiação. É longe. Mas é um lugarzinho lá que eu tenho vontade de passar um final de semana lá. Lá tem um lugarzinho sossegado, assim, mais sossegado? Tem, é louco. Planaltina é uma cidade interiorana, na verdade. Eu me adaptei muito em Planaltina pela minha vida, de morar sempre em cidade do interior. Que não gosta muito, a gente não gosta muito de agito, né? Mas eu sou agitado. Não, assim. Eu também sou. Mas quando eu saio da agitação, eu gosto de um lugar bem calmo. Eu gosto de silêncio. Sereno. E tem lugar lá que você possa chegar, além de contemplar. Aonde? Fala os locais, vamos fazer um jabá. Vamos lá. O Centro Histórico de Planaltina é uma coisa mais linda que existe. Onde teve a festa do Divino? A festa do Divino. Isso, ela passou lá. Eu fui lá, eu tava lá. O Centro Histórico é uma coisa linda. A Pedra Fundamental, que é um marco, um dos primeiros patrimônios tombados do Distrito Federal, né? É um marco de 1922, ok? Você contempla o horizonte. O Morro da Capelinha, onde acontece a Via Sacra, você tem um momento que você chega lá onde é a capela, o cruzeiro, que você vê o horizonte. Ali você vê o que? Araponga? Você vê toda a Planaltina. Ah, dá pra ver toda a Planaltina? Toda a Planaltina em um olhar. Embaixo de seus pés. Toda a Planaltina. Sabe? Nas nuvens, nem embaixo dos pés. Lá em cima. Lá em cima. Você vê as águas emendadas. Uma das maiores reservas. Então tem muita coisa boa. Eu acho que o potencial de Planaltina, turístico, dá para ser muito mais explorado. E isso precisa acontecer. Tem que ter uma política pública. Isso precisa acontecer porque, às vezes, as pessoas... Eu já fui guia turístico em Planaltina. Olha. Né? Eu já... colégios aqui do Plano Piloto. Eu, quando fui encarregado de cultura, eu era responsável por isso, na década de 90, de colocar as pessoas nos ônibus e sair contando a história de cada ponto. Isso precisa. Não, eu acho que cada cidade hoje, do Distrito Federal, tinha que ter um CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Porque cada uma tem sua... Sobradinho tem sua história. Aí o pessoal pergunta, por que Recanto das Emas? Por que o nome? Pelo nome você vai, né? E aí você tem que buscar essas histórias e trabalhar isso. Olha, o pessoal do ciclismo, eles têm explorado muito isso. Muito. Porque, muito. Pô, eu acho que, assim, eu que vou lá, o Morro da Capelinha, eu tô fascinado em Planaltino. O Morro da Capelinha, para mim, é um baita de um ponto turístico. Aquilo ali, por si só, claro que você tá falando de outros. Ali onde tem aquelas casas antigas ali, eu achei aquilo ali... Acho fantástico. Mas, porra, o Morro da Capelinha, eu não sei... Eu vou ser o seu guia turístico sobre a história de Planaltina, sabe? Uhum. Que é uma história linda. Planaltina vai fazer 163, tá? Mas ela é bem antes disso. Isso é de emancipação. Então, o Planaltina já teve outros nomes, como Mestre d'Armas, Altamir. Planaltina é isso. É uma história linda. Uma história de famílias tradicionais. Né? Uma história onde a Missão Cruz passou. Os bandeirantes por lá passou. Porque lá era a estrada da antiga capital. Tá? Então, Odi, é um encanto, na verdade. A gente vivenciar, conhecer o lugar que você mora. É um desafio que eu faço para qualquer morador. Conheça onde você mora.
Respeite a história de onde você mora, que aí você vai ver o crescimento. Respeite a história do Distrito Federal, que muitas vezes as pessoas acham isso banal no dia a dia. Não é banal. Pegar buzu, igual eu pegava, 4 horas da manhã, né? Para vir para o plano, naquela época, os antigos TCB, aquele que você sentava lá no motor, que ele parecia uma fornalha. Meu amigo, era um lugar de sentar, do fundão. Os Viplan. Isso é história. Aqueles Viplan quadradão. Tudo isso era. Feral. Isso é história. É história. Tem foto disso né? aí até hoje? Tenho. Porra. Tem foto do grande circular que você tinha que chegar. Pô, quantas vezes eu não saí para assistir show do Xangai, né? De outros que Você tem esse foto? cantores independentes. Tem muito esse foto. No meu aniversário foi feito quatro mosaicos, né? Você entrava por um túnel do tempo sobre a história do Pepa. Se você fosse lá, você entrar por um túnel do tempo com fotos contando a minha vida, essas fotos que eu estou te falando. Você cantando? Fotos de criação cenográfica, foto eu tocando meu violão. Mas eu vi você cantando lá no dia que você se filhou o PP. Mas ali é mais, mais um hobby. Não, hobby não. É um Eu vi você hobby. cantando, eu não sou hobby, é um hobby. Eu não sou tudo em cego, eu vi lá. Mas ali é um hobby, é um hobby. É uma coisa que a gente gosta no dia a dia, até para desestressar do corre-corre. Eu falo sério. Eu falo, viu, meu amigo? Você joga bola também? Ruim demais. Vira de você? É péssimo. Gosto. Eu sou da família de boleiro. Meu pai, só para você ter ideia, na minha cidadezinha lá no interior, o nome do estádio, Estádio Municipal Plácido Paulo de Oliveira. Meu pai. Ah, é? É o nome do estádio da minha cidade. Meu pai é um dos maiores fomentadores do esporte lá. Meus irmãos todos já... Eu fui o único que o seguinte, na época, molecote ali, adolescente, né? Eu ingressei para o outro caminho, que era ser catequista, coordenador de grupo jovem. Eu ingressei pelo caminho da igreja. Qual é o nome da sua banda de forró? Os Bonitinhos do Forró. Você sabe por que os Bonitinhos? Posso te falar? Entra no YouTube que você vai ver. Você toca, né? Caralho, esse povo não presta, não. Qual é o nome da banda? Qual é o nome da banda? Filho da mãe. Qual é o nome da banda? Quem mandou essa pergunta? Qual é o nome da banda? Vai, repete. Os Bonitinhos do Forró. É bom. Ai, caramba. Ai. Olha, você é demais. Né, os caras... Os bonitinhos do forró. Bonitinho do forró. Fala o nome do... E só cantamos uma coisa, Pé de Serra. Pé de Serra, vamos Na lá. verdade, a banda... O nome dos integrantes da banda. A verdade a banda... Não, rapaz, o nome dos integrantes da banda. Nós temos lá o Marcelo, que é no Triângulo. Vamos lá, calma. Marcelo no... Triângulo. Bonito. Bonito, lindo, lindo. Vamos lá, vai. É, Na nós temos sanfona. o Tião, sanfoneiro, meu amigo da borracharia, o Tião. Tião da borracharia. Tião da borracharia. O Marcelo é motoboy. Marcelo é motoboy. Motoboy. Motoboy do Triângulo. Do Triângulo. O Edo, que é da nossa comunidade lá, ministro da Eucaristia, que é da Zabumba. Da Zabumba. Agora você não perguntou por que surgiu a banda. Mas peraí, calma, vamos lá. E no vocal? Pepinha. A linha de frente. O mais bonito. O mais bonito. E a banda surgiu, você tem ideia, Gui? A banda surgiu. Porra, não pode. Filha da mãe. Eu falei que não ia rir hoje. Porra, você tá rindo, então. Caralho. E sabe de como surgiu a banda? Só pra tu entender. Na verdade, lá na nossa paróquia, a paróquia São Vicente de Paulo, tinha os arraiais da paróquia, e as pessoas cobravam caro
As pessoas cobravam caro para poder chegar e tocar uma raia. Aí um dia chamamos o então padre Irã, falou, nós vamos formar uma banda aqui. O Tião, por exemplo, que é o sanfoneiro, né? Ele é lá da pastoral familiar, eu do ministro da Eucaristia, ok? Eu, na época, a gente sempre foi tutor de jovem, de hábito, ali lidando no encontro de casais. E o único que não tinha dentro de uma caminhada dentro da igreja era o Marcelo, né, que era motoboy. E começamos a fazer a banda. Só que por que é bonitinho? Os bonitinhos do forró. Porque o povo chegava e falava, olha os feinhos! Olha os feinhos, né? E aí foi então onde nós falamos assim, agora esse povo vai ter que, para contratar a gente, para chamar a gente para ir para tocar, vai ter que chamar, olha, vamos chamar os bonitinhos. Os bonitinhos. E botamos isso aqui, uma forma que nunca tocamos na noite, Só para igreja. Sempre para movimento de igreja, movimento de família, sempre, mas Lá no- como um hobby mesmo, nada sério. Tem caminho neocatecumenato? Não sei, é uma pergunta idiota, mas vamos lá. Eu acabo esquecendo que eu tô no podcast. São quantas paróquias lá em Planaltina? Nada agora do 7 paróquias. Paróquia mesmo, né? Capela, não? Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, São Vicente de Paulo, Santa Rita, São Sebastião, Santa Luzia e Nazaré. Pô, você lembra das 7, hein? Fora as capelas. Eu convivo. Tem capela? Tem capela. Fora as capelas. Tem capela. Capela Nossa Senhora Aparecida, Capela São Francisco, Capela São José, Capela Imaculada, Capela Santa Paulinha e Santa Terezinha, Capela São Sebastião, tem Capela Sagrado Coração de Jesus, mais outra capela só Santa Terezinha, várias capelas. Tá, rapaz, então o Várias movimento capelas. católico em Planaltina é forte, né? É um movimento que move, na verdade, a fé das pessoas. É tanto que você tem como principal 2 eventos no primeiro semestre. 2 eventos importantes. É um calendário religioso natural, que é a Via Sacra e a Festa do Divino. Fora os padroeiros das paróquias, né? Que tem Santa Luzia, que começa com a São Sebastião, que é em janeiro, ok? Depois da São Sebastião vem a do Divino Espírito Santo, tá? Depois vem a do São Vicente de Paulo, aí vem a Santa Rita também, que é em maio, vem da São Vicente de Paulo, depois da São Vicente de Paulo vem a Nazaré, depois da Nazaré vem a Santa Luzia, e aí vai, o ano inteiro. Ainda tem o Vale do Amanhecer, que a galera lá... Também tem nós temos Vou zoar eles não, que depois me cancela. Nós temos não, e tem que ter respeito. Tem, vai, né? a gente, pessoal... E temos também a Cruzada Evangelística, que é uma das maiores cruzadas evangelísticas do Distrito Federal. A Cruzada Evangelística de Planaltina. Que é dos protestantes. Justamente. Evangélico. Que acontece, o evangélico que acontece no mês de agosto. E eu tenho uma história bonita dentro da Cruzada Evangelística, que em 1994, né, quando ele iniciou, até então o pastor Carlos, 95 eu era encarregado já de cultura, e iniciamos ali, eu ajudando eles. Fazer e construir a história da Cruzada Evangelística. A gente entende que há espaço para todos. É, bacana. Isso mesmo. Fazer o bem, A gente está não tá- fazendo bem para o próximo, precisa acontecer. Cada um na religião que te apetece, ninguém precisa se estressar com ninguém. Você acredita, desculpa. Quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Você acredita que a gente tá 1h20 batendo papo? Eu acredito, irmão. E um papo bom. É rápido, né? Papo bom. 1h20 batendo Papo papo. Eu bom. deixei rolar mais 20 minutos a mais aqui. 1h20 batendo papo. Foi interessante. Eu acho que muita gente agora vai... Esses podcasts é uma chance das pessoas conhecer o outro lado. Só ficar coisa política. Não, sobre da sua Mas é história. preciso, justamente isso. Precisa tirar o peso dessa questão política. É importante porque o momento que nós estamos vivendo é esse. Ok? A gente está aqui passando no dia a dia e as pessoas hoje acreditam. O olhar das pessoas para que a gente possa corresponder. Você sabe o que eu mais ouço? O que eu mais ouço dentro da minha caminhada? Pepa, você vai ganhar.
Mas não desapareça igual muitos desapareceram. É verdade. Sabia disso? Ué. Então você precisa entender uma coisa, Aldir. O natural seu não pode mudar. O seu jeito de ser. O que você sempre fez. Cuidado que essa caneta aqui... Pode colocar. Olha, Pode colocar. Olha, vi muita Eu gente falo, sabe por quê? ser traído por essa caneta. Então, meu amigo, vou te dizer, você sabe, eu costumo dizer que já fui vacinado. Vacinado dentro dessa questão. E eu não tenho medo de dizer isso. É igual você ter 10 visualizações é uma coisa, ter 100 mil é outra. Não importa. Pra mim não importa. Eu falo uma coisa, olha, quando fui em 2019, eu lembro como hoje cogitaram de eu assumir a suplência do Yolando, aquela coisa, Pepa vai assumir, o próprio governador chegou em Planaltino e anunciou, olha, eu gostaria muito que o Pepa assumisse. Uhum. E Yolando chegou aí para a secretaria, né, a história precisa ser contada para a gente entender a simplicidade e de respeitar o momento que é de cada um. Eu preciso respeitar o momento do Aldir. E o meu momento, ele não pode chegar e atropelar o momento do outro. Eu lembro como hoje, ali meados de outubro de 2019, quando a Pepa vai assumir, né, saiu até uma matéria do Correio Brasiliense, a Pepa vai assumir a Câmara Legislativa. Né, saiu uma matéria, só para você ter ideia. Eu lembro disso. Lembra disso. Aí então, o que acontece? O Yolando estava desconfortável como secretário da Secretaria da Deficiência. Deficiência. Né? Desconfortável. Falou, Pepinha, eu vou voltar para a Câmara. Eu falei assim, você tem que voltar, você foi eleito, foi para lá. Mas e você, Pepa? Você vai ficar chateado? Eu falei, eu não vou ficar chateado. Nada, foi melhor que aconteceu. Eu não vou ficar chateado. Você foi eleito para isso, exerça a sua função, entendeu? E não fique esperando que A ou B fique chateado. Assuma o seu papel. Represente a Brasilândia que pelo qual confiou em você. Tenha essa postura. Então a gente precisa entender que a partir do momento que você foi eleito para deputado distrital, seja deputado distrital. Ponto. Ponto final. Para de inventar moda. É verdade. Para de inventar moda. Concordo. As pessoas não te votaram para ser administrador. Não votaram em você para ser secretário. Votaram em você para ser deputado distrital. Você tem que fazer o melhor dentro dessa função. O melhor e respeitando o outro. É isso que eu sempre digo. Trabalha. Põe em prática tudo que tu vivenciou na tua vida. Esse vídeo vai ficar pra eternidade, hein? Pode. Olha lá. Pode, eu não tenho medo de falar. Eu não arranco do canal não, hein? Não tenho medo de falar. Não tenho medo. Porque quando eu falo, eu dou minha cara. É justamente porque eu sei o que a gente busca fazer. Palavras fortes. Forte, mas eu falo forte, Você tá... porque eu assumo. Esse podcast... Eu assumo, filho. As suas palavras nesse podcast aqui foram fortíssimas, do começo ao fim. Compromisso precisa ser assim. Eu não estou aqui para enfeitar. Eu não estou lá deixando hoje, só para você ter uma ideia, uma pessoa que tem compromisso dentro do processo político não pode falar palavras vãs. Tem que enfrentar o dia a dia, ouvir as pessoas, respeitar e fazer. Pode fazer. Você não precisa hoje estar eleito para fazer. Você pode fazer no seu dia a dia. No seu dia a dia você pode fazer. Então, ó, vamos fazer assim? Vamos ver se mês que vem você volta aqui. Eu gostei. Volto. Eu acho que você tem muito conteúdo, você tem muita coisa para passar. Hoje, esse primeiro podcast eu faço para realmente... Vamos mais nesse lado, né? As pessoas conhecerem o lado humano, como é que... Acho que você gostou, né? Não ficou aquela coisa muito... Tranquilo. É bom bater papo comigo? É muito bom. Muito bom. Olha. Muitas vezes as pessoas se assustam, né? Fala, pô, vai pegar pesado? Não. Não, sou muito tranquilo. Eu peguei pesado que você não notou. Não, eu sou muito tranquilo, muito natural. Tá? Não, mas tem dado certo dessa maneira, né? As pessoas têm conseguido se abrir aqui. É legal, fica uma parada diferente, você soube aproveitar o espaço. Agora com sua equipe aí, fazer os cortes, me marca que eu reposto os cortes. Okay, Quero demais agradecer a sua presença. Muito obrigado. Você pode dar um recadinho final ali?
Aproveita a câmera ali, ó. Obrigado. O meu recado, na verdade, é para todos os pré-candidatos do Distrito Federal. Cada um de você que colocou o nome para esse processo, faça uma coisa. Só uma coisa, você é pré-candidato? Sou pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Progressista. Pelo Partido Progressista, que tem presidente Celina Leão. Celina Leão, minha amiga Celina Leão. Celina Leão. Não, teve uma festona de aniversário lá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma matéria... Vamos fazer assim, vocês vão lá na Rádio Corredor, que eu vou fazer uma matéria do lançamento. Eu vou dar... O Pepa é sangue bom. Como eu fui lá e não passei fome, eu vou fazer uma matéria do lançamento da pré-candidatura dele a distrital. Vai lá, o link da matéria tá aqui embaixo na descrição já. Vai lá que eu vou fazer essa matéria. Meu amigão, obrigado aí pela audiência. Obrigado pela presença. Tá pensando que eu sou... Quero você aqui de novo. Obrigado, meu amigo. Aí nós vamos abrir esses horizontes. Obrigado a todos vocês que acompanhou o podcast. A caminhada do Pepa é nessa simplicidade. É uma caminhada onde a gente tem um respeito, principalmente pelo próximo. E seguindo sempre o que o cara lá de cima nos ensina. Respeita o outro, sempre. Muito bom. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal. E se o Pepa falou alguma coisa interessante aí, pega esse link e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela audiência. Levanta a vinheta e até a próxima.